Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Quem trabalha com a saúde de uma maneira sistêmica e holística, em geral, não carrega a dor dos seus consulentes. Evita conscientemente o processo de transferência e contra-transferência e se equilibra no papel de ajudante na expectativa de realmente ajudar. Mas escuta as histórias. Se permite entrar em sintonia com a história, com as circunstâncias, dando o espaço fenomenológico para a compreensão de sua dor. Porém, como compreender a dor se não se conhece a dor? O terapeuta também tem a sua história, e dela é que tira a sua sabedoria, não da teoria nem da imaginação. E pode extrair a sabedoria da sua experiência porque, de alguma forma, aprendeu mais ou menos eficientemente as lições que tinha para aprender. Ampliou seu cone perceptivo e pode permanecer no seu adulto. Sendo que nem todas as vezes aprender será acumular conhecimentos. Muitas vezes, aprender significa modificar o que se aprendeu, o que já se sabe, ou até esquecer o que se aprendeu para aprender de novo, de uma outra forma. Existe um conhecimento de causa no terapeuta na área da dor do consulente, conhecimento que este necessita para destravar sua vida. E então, quando o consulente está disposto, o terapeuta ajuda. Porém, uma vez mais, nem tudo é tão fácil assim, nem tão racional, nem tão mecânico. Como sempre falamos, cada história é uma história única. Cada consulente, um universo. Insubstituível dentro de seu sistema familiar que é irrepetível, que experimenta uma dinâmica que depende inteiramente de uma força organizativa superior, à qual o terapeuta também se submete. Um problema de saúde, seja emocional ou físico, é uma construção coletiva. Ainda que se resuma a vírus ou bactérias, a falta de glutamato ou de dopamina, ou se remita a um choque ou trauma emocional, ou mesmo um acidente. Igualmente se poderiam rastrear uma série de eventos, escolhas, decisões, heranças, tendências, faltas de atenção ao óbvio ou uma enorme cascata de dissonâncias cognitivas aceitas em nome de uma boa consciência, que iriam a desembarcar sem nenhum tipo de acaso, como desequilíbrios, conflitos ou emaranhamentos numa situação de doença. Mas para chegar a ela, muitos atores, muitas histórias e muitas interpretações das mesmas histórias participarão dessa construção. Muitas pessoas se perguntam: por que a mim? O que eu fiz para merecer esta sorte, esta vida, este sofrimento? Algumas pessoas sofrem tanto que em algum momento da sua vida até deixam de se fazer essas perguntas. Não foram poucas as ocasiões em que fiquei mudo após ouvir as queixas dos clientes e perante as histórias trágicas por trás das suas dores, sem saber como continuar na minha constante procura de meu lugar de ajudante. Às vezes, nascer de novo deveria ser uma opção, pedindo àquela força superior um pouco mais de consideração e de empatia. Mas não é assim que se resolvem as coisas. Nem é essa a que deveria ser uma atitude terapêutica responsável e madura. Há histórias que são verdadeiramente muito difíceis. São histórias que ninguém pede a Deus. E seja porque Deus escreve reto por linhas tortas, e Ele já mandou avisar desse seu jeito, ou porque Deus não é quem distribui as tragédias de vida nem os desamores, e sim as pessoas, os seres humanos que entendem e fazem as coisas do jeito que lhes é possível, não é sensato botar nossas mágoas na conta de Deus. Na lógica, sendo que Ele é todo-poderoso, deveria poder evitá-las, mas, em todo caso, não participa nos condenando aos nossos destinos mais dolorosos. Em todo caso, culpar a Deus é um caminho fácil para reafirmar a nossa ignorância e, para outros,
uma amostra grotesca de desprezo pela fé que se diz ter. A vida que temos, e tanto seus acertos como seus desacertos, também não dependem somente de nós. Depois de assumirmos a tarefa de viver, muito dependerá de nosso empenho e atitude perante a vida. Mas só depois e com as cartas marcadas. Não é exato dizer que nascemos como um livro em branco. Na realidade, nascemos com a maior parte das circunstâncias definidas. Somos concebidos, e isto é importante, como uma continuidade e não como um princípio. Sem direito a escolhas iniciais, estas só surgirão como uma possibilidade tímida de exercer um falso livre-arbítrio muitos anos depois, quando ainda nem sabemos bem, nem estamos suficientemente preparados para compreender a vida. E aí não tem jeito, claro, é fácil botar os pés pelas mãos. É que a vida também é uma construção, é igual que a doença. As definições de doença e de vida muitas vezes se confundem. Dependendo de como construamos nossa vida, construiremos também as nossas doenças. E dependendo de como construamos as nossas doenças, nos estaremos afastando da vida. Constantemente ouvimos, no consultório, muitas histórias tristes, histórias que muitas vezes, se não todas, devemos destrinchar para compreender a doença. Essa é nossa tarefa. Mas qual é a tarefa do consulente? Quais são as suas opções? Na realidade, só duas: seguir sofrendo ou deixar de sofrer. Mudar a história é uma miragem infantil, miragem na qual muitos insistem até passar a viver numa realidade pessoal alheia e fantasiosa. A história não se muda. Se compreende, se significa, se ressignifica, se transforma. Mas nossa biologia não pode ser revertida e as pessoas mudam se querem mudar. Pretender que as pessoas sejam do jeito que eu necessito que sejam é outra fantasia infantil. Em todo caso, deve existir alguma solução e deixar tudo como está não é uma opção viável. Recortar a realidade e as experiências para ficar só com aqueles aspectos que não machuquem não é possível. Há quem tenta, mas, no entanto, um pouquinho mais para aqui ou um pouco mais para lá, a casa cai. Uma solução verdadeira seria sair da dor de uma vida difícil, colocar as coisas no seu lugar e continuar em direção à vida, o que supõe equilíbrio e possibilidade de ser feliz. Mas, puxa, se tenho uma vida cheia de abandono, de postergação, de agressões, de mentiras e de circunstâncias ainda mais dolorosas, elas existem, como passar por cima da dor, do desespero, do medo, da angústia e encarar a vida com esperança e felicidade? Como deixar para trás o que parece impossível ser deixado? Como preencher os espaços que deveriam ter ocupado os nossos pais ou nossas mães ausentes? Como esquecer dos desamores e das agressões de quem deveria ter nos cuidado, as traições, as frustrações, os equívocos? As histórias são muitas, difíceis e pesadas. Viver de novo não existe e jogar a vida fora não é uma solução pessoal e muito menos uma solução coletiva. Perante as evidências, o viável é continuar vivendo, mas vivendo na sua verdadeira e única acepção, que é viver na onda da energia da vida, sempre em direção à vida. Até porque as histórias difíceis que carregamos já são antigas. E para continuar na vida procurando felicidade e êxito, necessitamos deixá-las ir embora e parar de carregar pesos mortos que, na realidade, a maior parte das vezes, nem são nossos. Ao nascer em uma família emaranhada sistemicamente, herdamos tarefas sistêmicas, aquelas cartas marcadas que mencionamos antes.
Estaremos sujeitos a repetir padrões, nem sempre positivos, a nos reafirmar em sistemas de crenças arcaicos, a nos sacrificar por familiares no esforço infantil e ilusório de acreditar que podemos salvar ou aliviar a dor de quem amamos ou acreditamos amar. Estaremos sujeitos a postergar a nossa felicidade e a perdermos a saúde na tentativa de acompanhar alguém que não é feliz ou não tem saúde, sempre por amor a esse alguém. Um amor que chamamos de amor cego, mas que, em definitivas, hoje sofre como resultado da sua própria construção de vida. Todas e cada uma das possibilidades antes mencionadas são as que claramente estão perante dos nossos olhos, porém, não só não temos obrigações de segui-las, sino que podemos tomar outras decisões e fazer outras escolhas. Podemos criar novas respostas e novas soluções. Resumindo, a nossa vida pode estar muito complicada e o nosso passado, a nossa história, pode ser muito dura e de grande sofrimento. A pergunta é: o que é que eu espero para mim mesmo? Como quero me ver daqui a um ano ou menos? Se acha que deve continuar lutando para mudar seu passado injusto, esperando que a vida volte e lhe devolva o que não deu e você acha que merecia, se você acha que algo disso é possível, tudo bem. É sua vida. Se a resposta é querer virar a página para de uma vez por todas estar bem, se verifica que como adulto poderá alcançar aquilo que é essencial para a sua vida, para assim poder abrir as portas da felicidade e do equilíbrio, então é hora de virar a mesa e dar uma boa olhada sobre tudo o que dói. Separar as coisas para melhor compreendê-las. Dar outros significados aos fatos que sempre vimos desde nossa imaturidade, desde a criança que acreditava saber de tudo. Inclusive, nos permitindo, desde o nosso tamanho e desde nossa amadurez, descartar a imagem fantasiosa e romântica que como crianças construímos dos nossos pais. Para poder ver verdadeiramente quem é o nosso pai, quem realmente é a nossa mãe, tendo em conta aquilo que não sabíamos nem poderíamos ver como crianças, tendo em conta também que pai e mãe eram pessoas comuns, com as suas próprias histórias, assim como as nossas, e que carregavam suas particularidades, suas dores e suas próprias experiências de vida, que muitas vezes estas limitavam a quantidade de atenção e de amor que deles exigíamos. Devemos crescer e ocupar o nosso lugar de filhos desta vida e na família na qual nascemos e não habitar uma fantasia. Como filhos, somos uma continuidade de dois sistemas familiares, cheios de histórias, nem todas bem contadas, e nem todas com final feliz. E tendo bem presente que algumas dessas histórias esperam para que nós, desde o nosso lugar de filhos, de pais, de irmãos, etc., participemos das soluções que colocarão luz à nossa vida e transformarão desequilíbrios e doenças em saúde e harmonia para nós e para as novas gerações. Muita luz a todos. Um grande abraço. Até breve.